Você já parou para pensar que algumas das maiores batalhas que enfrentamos são travadas em silêncio, longe dos olhos de todos? Não tem sangue, não tem grito, não tem ferida aparente. Mas dói, corrói, vai consumindo por dentro como um fogo escondido. É aquela voz que ninguém mais ouve, só você. E ela sabe exatamente onde tocar. Sabe o que dizer. Vai lá, só mais uma vez. Depois você para. Deus entende, Ele não vai se importar. Você já caiu tanto, o que muda cair de novo? A tentação não chega como muitos imaginam. Não tem tridente, chamas ou um vulto assustador. Ela vem como um sussurro suave, uma ideia que parece lógica, uma desculpa bem construída. Ela veste a roupa dos seus desejos mais secretos e se apresenta quando você menos espera. Muitas vezes, justamente quando você está tentando se levantar. Quantas vezes você já disse, agora vai, dessa vez vai dar certo, e poucas horas depois, a vergonha bate à porta de novo? Esse ciclo silencioso é real, é uma guerra invisível que acontece dentro da alma. Se você está vivendo isso agora, saiba, você não está sozinho. Mas ninguém fala sobre isso, né? Ninguém posta stories contando da queda, ninguém levanta a mão no culto para dizer, eu luto com pensamentos sujos, eu mantenho uma imagem, mas estou longe de Deus. Eu falo sobre fé, mas nem oro mais. A tentação é traiçoeira. Ela se esconde nas brechas da alma, se alimenta do que você esconde, muda de forma e se adapta. Às vezes vem disfarçada de carência, outras vezes de orgulho. Em muitos momentos, nasce do desejo profundo de ser aceito, amado, valorizado. Ela conhece seus vazios e oferece atalhos, atalhos que te afastam da presença de Deus. E por fora ninguém percebe, mas por dentro você sabe que está ruindo. Quando você cede à tentação, pode parecer que nada acontece na hora, mas algo começa a se perder. A paz que antes era constante se torna rara, a oração vira peso, a Bíblia parece distante. A vergonha toma o lugar da liberdade. O medo invade onde antes habitava confiança. A alma vai sendo coberta por uma névoa pesada e quando você menos espera, começa a acreditar que não tem mais volta. Que Deus se cansou, que agora é tarde demais. Mas isso também é uma mentira da tentação. A verdade é que Deus nunca parou de te amar. Ele nunca parou de te buscar. Nunca desistiu de esperar você voltar. Mesmo quando a consequência do pecado machuca, a graça ainda é maior. Não se trata apenas de saber se você errou. A questão real é, o que você vai fazer agora? Resistir à tentação não é sobre perfeição, é sobre entrega. Jesus foi tentado em tudo e venceu. No deserto, ele deixou um exemplo. Venceu pela palavra, pela comunhão com o Pai, pela convicção de quem ele era. O inimigo questionou, se você é filho de Deus, e ele diz o mesmo a você, será que Deus ainda te ama mesmo? Será que você ainda tem valor? Mas Jesus respondeu com firmeza, está escrito. É isso que você precisa aprender. A vencer não com emoção, mas com verdade. Não com sua força, mas com a graça. Não se isole. Alimente sua fé com comunhão, com oração, com a palavra. Fuja dos lugares que te fazem cair. Cerque-se de pessoas que te levantam. Confesse. Seja real. Não esconda. Lembre-se, a tentação pode ser forte, mas não é invencível. Deus te capacita, o Espírito Santo te fortalece, e quando você não conseguir, Ele te carrega nos braços. Arrependimento verdadeiro não é só sentir culpa, não é apenas chorar ou prometer que vai mudar. Arrependimento é mudança de direção, é reconhecer o erro e decidir voltar. Não é se punir emocionalmente para merecer perdão, é entender que você não precisa mais viver em escuridão, porque existe uma luz, e essa luz é Jesus. Davi, depois de cair, escreveu em Salmo 51, crie em mim um coração puro a Deus, e renove em mim um espírito estável. Ele não pediu só perdão, ele pediu transformação. Talvez você já tenha pedido perdão 1000 vezes, e ache que Deus cansou, mas arrependimento não nasce só do medo de punição, nasce do desejo profundo de comunhão. Você quer se afastar do pecado não só porque ele é errado, mas porque ele te afasta de Deus. E você sente falta da paz, da presença, da leveza que só Ele pode dar.
E quando isso acontece, a mudança começa. Não de forma instantânea, mas verdadeira. Porque Deus não quer apenas que você pare de pecar. Ele quer que você viva em liberdade. E a liberdade começa quando você para de correr dele e começa a correr para ele. A culpa te puxa para baixo. A vergonha te isola, mas a graça te ergue, te aproxima, te restaura. A tentação diz: você nunca vai mudar. Mas a verdade de Deus diz: aquele que começou a boa obra vai completá-la. Filipenses 1:6. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que hoje você escolheu levantar. E isso já mostra que ainda existe fé. Ainda existe vida aí dentro. Deus ainda tem planos para você. Ele ainda te chama pelo nome. Ele ainda acredita na sua transformação. E a prova disso é que você está aqui, lendo tudo isso agora. No fim das contas, você não foi chamado para lutar sozinho. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é libertador. Cristo em você não significa que as tentações vão sumir, mas que agora você tem alguém dentro de você que venceu todas elas. Alguém que te lembra quem você é, que te fortalece, que te acolhe e te sustenta. É por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é arrogância, é dependência. A presença de Jesus em você é o que muda tudo. É isso que te dá forças para dizer: eu não sou mais escravo disso. Essa não é mais a minha identidade. Eu sou o templo do Espírito Santo. Cristo em você é a diferença entre sobreviver e realmente viver. É ter onde se apoiar quando tudo desmorona. É ter quem te levante quando você não consegue mais. Então, não lute sozinho. Corra para Jesus. Ore, louve, leia, peça ajuda, fale com alguém. Se alimente da verdade. A tentação é real, mas a vitória também é. E ela tem nome: Jesus. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você quer mudar. Mesmo cansado, ainda há esperança. Mesmo em meio à queda, ainda há chamado. Essa luta que ninguém vê, Deus vê. E Ele não se assusta com ela. Ele te ama no meio da bagunça, mas Ele não vai te deixar como está. Ele quer te curar, te levantar e te ensinar a lutar da maneira certa. Você vai cair, levantar, chorar, tentar de novo. Mas a cada passo, Deus está com você. E mesmo que a voz da tentação tente te enganar, agora você tem algo que ela não pode apagar. A verdade de que você é filho. A certeza de que você é amado. E a promessa de que Deus termina tudo o que começa. Hoje, dê um passo. Fale com Deus como você está. Não com máscaras, mas com sinceridade. Se precisar, procure alguém de confiança. Peça oração, se abra. Não se esconda mais. Porque essa batalha não é o fim da sua história. Ela pode ser o começo da sua transformação. E no fim das contas, o que realmente importa não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes Deus te levantou. Você não está sozinho. Você está em processo. E esse processo se chama graça. Continue. Ore. Fale com Ele, porque Ele está aqui, agora, do seu lado. E talvez essa seja a última vez que você precise lutar sozinho.